Bom, vamos lá. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Vamos jogar uma partida de xadrez aqui, um dos meus hobbies, né? Bora ver aqui, nova partida. O que está acontecendo aqui? A internet lenta. Carregando o aplicativo. Esse barulho aí é o meu gato. Eu ganhei a última aqui, vamos jogar outra aqui. Nova. Não. Como é que a gente escolhe uma de tempo maior? Nova partida. $10 está aqui. Vamos lá, jogar uma de 10 minutos. Espera um adversário. Vamos de preta. Qual defesa eu vou usar? Eita, que tá lento esse computador. Bom, vou fazer o tradicional aqui. Comeu. Tem que... Ele já tem planos de invadir a minha ala do rei aqui, claramente, né? Deixa eu ver como é que eu reajo a esse plano. Ele quer avançar o próximo peão. Não, esse peão aqui da coluna D, certamente. Para eu impedir isso. Uma das coisas que eu posso fazer é sair de fianquete. Se eu sair com o cavalo, ele avança em cima, com certeza. Depois eu abro a coluna D para colocar o cavalo na frente da dama aqui. Bora lá. Jogar meu bispo para cá para poder atrapalhar o desenvolvimento desse cavalo. Tá preso aí. Se ele avançar com peão, eu como o cavalo para ele ficar com o peão dobrado, uma estrutura similar à minha aqui, o que não é bom para ele, assim como não foi para mim. Ele protegeu com a dama, né? E agora eu vou, se eu avançar com o peão, eu vou ter uma única casa pro bispo aqui. Isso é ruim. Quando ele avançar com o bispo para cá, eu não vou ter opção, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou... Tô pensando até em rocar já. Pensando seriamente em rocar. Eu posso colocar a dama aqui. Se ele avançar, eu como de bispo. Se ele avançar o peão. Ele não vai avançar o peão. Mas se ele não avançar, tá preso. E não pode sair com o bispo porque eu como a dama com cheque. É isso mesmo. Não parece boa essa jogada, mas é uma boa jogada. Ó, protegeu, percebeu o meu truquezinho. Mas pelo menos eu ganhei tempo agora pra fazer o que eu quero, né? Bom, eu posso desestruturar também isso aqui, essa estrutura dele, trocando os peões. Se eu avançar aqui, ele vai ser obrigado a comer. Porque se ele não comer, eu vou comer aqui, ele vai perder um bispo, né? Então eu vou avançar para desestruturar esse centro dele que está muito forte. Eu vou continuar com peões dobrados, mas a coluna dele vai estar aberta. Assim como a minha. E eu ainda posso rocar pequeno aqui, não é o ideal. Ah, ele foi esperto. Uma boa jogada. Só que agora, quanto a isso, agora sim o jogo está mais aberto. O que eu posso fazer também é sair com o cavalo para cá. E depois colocar esse cavalo aqui. Aí eu tenho a possibilidade de rocar grande e rocar pequeno.
Ele não pode comer. Ó, exatamente. Agora vem pra cá. Deixa eu pensar aqui. Ele tentou comer e não conseguiu, aí ele rocou. Agora tá perigoso, porque ele pode jogar essa torre pra cá a qualquer momento. Então agora o momento é de eu rocar. Só tô pensando se eu roco grande ou pequeno. Ele não tem mais o bispo preto. Então pode ser uma boa rocar pequena, que ele não tem ataque nessa diagonal aqui. Ele tem ataque só na diagonal branca. É interessante. Eu vou rocar para pequeno. A gente vai ficar com um rock de alas opostas. Ganha quem avançar primeiro. Não, não foi uma boa jogada isso não. Com certeza não. Porque se ele comer o meu... ele não comeu. Ele vai deixar manter protegido. Ele me deu uma boa chance aqui. Uma excelente chance. Presentaço. Bora tirar logo isso daqui. A casa preta não está dominada por ele, mas aí eu atrapalho o desenvolvimento do meu cavalo. Pera lá. Eu tenho um ataque duplo aqui, não. Tem um ataque aqui, ele vai atacar o bispo. Bom, o que é melhor fazer aqui? Bora pensar. Eu posso fazer um sacrifício de bispo aqui, ele vai comer, vir pra cá. Ataque acachapador. Eu tô com bispo de casa branca, né? Deixar essa dama aqui nessa casa. Para ele não dar saltos com o cavalo. Daí eu como aqui o cavalo, ele come o cavalo com a dama, eu como com a dama dele, ele é obrigado a ficar com as casas. Bom plano. Para ver se vai funcionar. Juraneca. Tem que tirar essa torre daqui. Ele protegeu. Protegeu mais ou menos, né? Que agora eu posso jogar minha dama pra cá, atacando esse peão. Essa torre precisa sair daqui com urgência. O cavalo não está jogando, está parado. Bom, como é que a gente avança aqui? Acho que eu vou avançar essa. Qualquer coisa eu tenho como voltar pra cá, depois pra cá. Ele pode prender minha dama. Não, não pode não. Basta eu voltar. Dá pra eu ganhar essa dama dele. Eu boto o bispo aqui, ó. Agora eu ponho o bispo aqui, depois eu ponho aqui o bispo e eu ganho a dama. Se ele avançar com a torre,
Aí não tem jogo mesmo. Aí dificulta. Se ele colocar a torre em F1, dificulta pra mim. Aí eu vou ter que tirar a dama de qualquer jeito. A não ser que eu queira trocar também, né? Eu coloco ela em E3. Troco as damas com cheque. É uma boa. Um bom plano. É, ele perdeu a dama. Perdeu a dama. Nem adianta pensar muito, amigão. Perdeu a dama. Deixar já o pré-move aqui. Um jogador de 1152. Ele tem um rate maior do que o meu no momento. Eu tenho 1144. O que ele pode fazer aqui? Além de perder a dama. Perdeu a dama, conforme eu falei. Perdeu com cheque. Temos uma dama de vantagem. Agora só é saber administrar. Trocar as peças, não se afobar. Não se precipitar. Ele vai tirar esse cavalo daqui agora, então eu tenho que proteger minha dama de alguma forma com urgência, né? Uma forma de eu fazer isso é se eu vim para cá para G5, ele ataca, não preciso me afobar. Eu jogo em C6, ele tira o cavalo, provavelmente para cá. Daí eu tiro a dama para cá. Ele vai comer, eu vou comer. Tá, parece um bom plano. Aqui, bora abrir, bora abrir. Ele vai tirar esse cavalo de... Olha! Bom, pra mim agora, quantas mais peças nós trocarmos, melhor. Tem uma dama mais... O jogo tá ganho já, só é administrar. Bom, ele não fez o que era previsível, né? Ele tentou me enganar. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos nos proteger. Colocando a dama aqui. Mas deixando ainda ela apontada lá na ala do rei. Pronto. Agora esse cavalo está desprotegido, né? O que nós fazemos com o cavalo desprotegido? Olha, ele me deu um peão de graça. Depois o peão ele vai atacar o que? Ele vai atacar o cavalo. Eu como aqui. Ele vem para atacar o cavalo. E aí eu ataco a torre. É isso mesmo. Bora. Droga, mexi pro lugar errado. O que ele quer aqui, hein? Não entendi essa jogada dele. Que leva mate, né? Única explicação. Coloquei a torre em D8, era para colocar em E8. Jogada completamente errada. Ele quer levar mate, pelo visto. O adversário não está facilitando.
Se ele colocar em E8 a torre, ele quer levar mate, claramente. Não. Ele não quer levar mate. Opa, tô fazendo pré-move sem querer aqui. Bom, se ele tomar, eu tomo. Aí, dificilmente foge do mate. Agora complicou pro lado dele. Agora complicou. Não adianta pensar, meu amigo. Tu vai ter que trocar essa torre. Não trocou? Bom, ainda assim vai perder as duas torres. Vai perder as duas torres. Olha o desespero. Desespero falando. Ah, tu não vai querer fazer eu ganhar no tempo, né? Puta merda. Desespero.
É mate aqui? Não. Cara, não desiste. Ganhamos. Checkmate. Bom, vamos ver o relatório dessa partida, que eu acho que eu cometi muitos erros mesmo. Somente no final, ele devia ter ganho há muito tempo. Feito que ele perdeu aquela dama ali, não tinha mais jeito não. Vamos lá. Analisando. A precisão dele ainda foi maior, diz que, olha, 64,6 com 56,8. Não entendi esse cálculo do chess.com. Ele cometeu 6 gafes, eu não cometi nenhuma. Eu tive mais lances de melhor lance do que ele e teve mais excelente. A maioria do meu lance foi bom. A precisão dele foi maior. Eu não cometi nenhuma gafe, apenas 2 erros. Foi um jogo bem mediano meu mesmo, percebi. Mas ele não viu aquela armadilha lá para perder a dama, aquilo foi decisivo. Vamos analisar essa partida? Vamos lá. Lance livro. Eu saí com o meu cavalo aqui, ele saiu com o bispo. Opa, bora devagar. Até aqui todos os lances de livro, né? Eu abri aqui para sair com o fianqueto do bispo, né? Via a coluna diagonal da torre, né? Mas o chess.com diz que era melhor avançar com o peão de C para C6. Não é uma jogada que eu faria muito não, porque abre a coluna da dama, né? E eu não costumo sair com a dama tão cedo, embora eu tenha a possibilidade de, em alguns casos, dar um cheque aqui a descoberta, um cheque pegando alguma peça que está por aqui de bobeira, tipo bispo, só que o bispo dele, por exemplo aqui, se o bispo dele estivesse aqui em B5, dá para pegar o bispo dele dando esse cheque, aí ele é obrigado a mexer ou colocar a dama ou mexer a torre, né? E aí quando ele faz isso eu tomo o bispo de B5, né? Mas não foi o que aconteceu. Eu não vi muito sentido em jogar esse lance no lugar desse aqui. Mas o computador diz que é melhor esse lance. A minha força fica intermediária aqui. Eu acho que é também para evitar o avanço, né, dele, que ele está avançando muito no centro, está tomando conta do centro. Caso ele faça isso, eu tomo. O chess.com diz que não é uma boa jogada a tomar, não é tão bom assim. Talvez seja melhor avançar. É isso mesmo, minha força ficou maior quando eu avancei. Continua meio termo. Bom, isso aqui é muita abertura, né? Muita teoria de abertura. Vamos ao que eu fiz de fato. Vamos lá. Joguei com B6. Ele saiu de cavalo. Saiu com bispo, conforme previsto. Isso eu vi na hora. Eu acho que era para eu ter saído com esse bispo aqui. Não era para eu sair agora, nesse momento, com esse. Mas tudo bem. Foi um bom lance ainda assim. Ele avançou conforme previsto, né? Eu coloquei meu bispo lá para atrapalhar. E era para eu ter colocado aqui, né? Era uma melhor jogada. Acho que ficava mais protegido mesmo. Esse peão aqui está protegido apenas pela dama.
Então, dependendo de com que ele avançar, eu não vou poder tomar de dama para não perder a dama, né, não trocar. Ele avançou de dama, foi um bom lance, protegendo o cavalo, impedindo que eu tomasse e desestruturasse o lado do roque dele aqui, que está pensando em fazer o roque grande, pelo que eu estou vendo. E eu saí de dama, justamente para pensar logo depois, para proteger o... Nem sei porque foi que eu pensei aqui exatamente, mas foi o melhor lance que eu achei aqui do computador. Aqui foi uma imprecisão dele, né? O melhor era sair de cavalo. O cavalo daria mais liberdade para ele. E aí eu fiz um lance que não foi considerado um bom lance. Porque tomar de bispo era melhor. Vamos analisar por quê? E agora que eu estou vendo, era melhor mesmo. Se eu tomo aqui de bispo, ele não pode tomar de peão porque está em xeque o rei. E ele não pode tomar de cavalo porque cai o bispo, cai a dama com xeque. E aí o rei vai ser obrigado a tomar e minha dama não cai de cavalo porque eu tiro ela para cá. Era melhor ter tomado, eu não vi esse lance. Não vi esse lance. Ó, tomei aqui. Ele não pode me tomar, certo? Não pode me tomar. Ó, tomei. Aí ele vai fazer qualquer coisa menos mexer o cavalo, porque se ele mexer o cavalo, cai a dama com xeque. Cai a dama com xeque. E aí é tempo suficiente de eu tirar a minha dama aqui, ainda atacando o cavalo. É isso mesmo. Talvez fosse melhor até tirar a dama pra cá, deixar na cara do rei. Bom, mas não foi o que aconteceu, né? Vamos lá. Mandei a dama. Pá, ele errou. Peça errada. Aí ele cometeu um erro mesmo, isso foi um erro. E eu também cometi um erro, ainda pensei em tomar esse peão, mas eu achei que ia ficar muito aberta a minha posição. Se eu tomo aqui de peão... Não, na verdade eu percebi que eu não tomei, que eu deveria ter tomado depois que eu saí de cavalo. Quando eu fiz esse lance de cavalo A6, eu percebi que o melhor era tomar de peão na coluna do rei. Por quê? Para poder fechar essa coluna aqui com uma peça dele. E eu poder tirar minha dama com tranquilidade, rocar, etc. Quando eu mexi o cavalo aqui, quando eu fiz esse lance... Opa! Quando eu fiz esse lance de cavalo, eu já vi que era um erro, porque se ele tomasse aqui, eu ia tomar para cá e a minha lateral, meu lado do rei ia ficar muito aberto. Fora que eu tô com o rei aqui em cima, suscetível a qualquer lance. Ele roca para cá, manda a torre, já era, perdi a dama, porque eu não posso tirar a dama, porque o rei vai estar em xeque da torre, né? Então eu devia ter tomado isso antes. Mas ele rocou. Ele rocou ao invés de tomar. Embora o computador diga que o rock dele tenha sido o melhor lance. Eu acho que o melhor lance era tomar primeiro, né? Como ele não tomou, eu roquei. E aí foi um erro, né? Porque era para eu ter tomado, como eu falei. Aí ele tinha a chance de tomar. Se ele toma aqui, já era a minha ala do rei. Porque eu ia ter que tomar e o rei ia ficar exposto aqui. Certo? Mas ele não viu esse lance, ele preferiu não tomar, não sei porquê. Ele mexeu a torre, ó. E aí eu tomei, obviamente. Depois eu protejo a dama, tiro a dama, não está em xeque. Tirei a dama. Ele disse que foi um erro, né? Mas o que eu estava pensando aqui, eu estava pensando em deixar a dama aqui na casa de C5 para poder tomar de bispo. E depois disso, se ele toma de dama, eu tomo a dama abrindo a coluna, a lateral do rei dele aqui.
Mas ele protegeu de cavalo, foi o melhor lance mesmo. Aí não valia a pena mais tomar. Quando eu tomasse, ele ia tomar de cavalo, ia ficar na mesma posição que a gente está, com a diferença que ele tirou um cavalo que estava inútil aqui, não estava jogando. Outro erro que eu cometi. Gente, cometi muitos erros nessa partida. Imprecisão, na verdade. O lance melhor era F5, né? Atacando o bispo. Ele não vai tomar. Ele ia ter que recuar esse bispo de qualquer jeito para D5, né? E se ele toma o peão, eu tomo de torre. Ele atacou o meu bispo, né? Eu recuei. E aqui foi o lance decisivo da partida. Foi esse lance que decidiu a partida. Olha que até aqui, nesse momento, tá mais ou menos empatado, né? Tá uma pequena vantagem para a branca, de 81, 0,81 ponto, 0,81 aqui para a branca, né? Quase empate. Isso aqui é a vantagem de começar jogando praticamente, né? Ele não viu que o meu bispo de casas pretas, se eu colocasse ele em F3, ele ia ser obrigado a tomar, porque se ele não toma, ele tem que tirar o rei, e aí perde a dama, de qualquer jeito, né? Com cheque. Não dá para ele proteger essa dama sem tomar. E aí eu me aproveitei que ele não viu e... Ah, tá aqui nesse lance, né? Olha o erro brutal que ele cometeu. Erro grosseiro. Olha como ficou aqui. Olha a diferença. Até antes desse lance estava mais ou menos empatado. Uma pequena vantagem para ele, 0,81 pontos, né? Depois desse lance, olha como ficou o medidor. Ficou 7,51 para mim. Já era. Aqui nesse lance, quando eu olhei, eu falei, acabou a partida. Eu no lugar dele teria desistido. Impossível ganhar. E aí eu coloquei o meu bispo em E3, né? Apontando para o rei. Isso aqui é um tema tático, tá, gente? Tema tático que a gente chama. Quando a gente visualiza esses temas táticos, a gente tem que se aproveitar dele. Bispo atacando o rei com o rei com a dama na frente, né? Bispo protegido atacando o rei com a dama na frente. E aí ele é obrigado a tomar. Ele não pode proteger essa dama, não tem como. Porque se ele tirar a dama, fica em xeque. Não é uma jogada permitida, né? Então ele tomou. Não tem outra jogada, tomou. Tomei de a dama com a dama, mantendo a minha dama com xeque. Acabou a partida, já era. Aí depois foi só de, né? Trocar peças, né? Aqui, embora ele tenha dito que tomar de peão fosse melhor, porque o computador fala isso? Ele fala que tomar de peão é melhor porque para não manter peão isolado. Nesse caso aqui eu mantive um peão isolado. Então esse peão aqui de D7 ele fica completamente isolado, né? Ele fica longe dos outros peões. Então fica uma ilha de 3 peões aqui, uma ilha pequena de 2 peões e um peão isolado no meio. Isso é uma estrutura de peão muito fraca, muito enfraquecida, né? A dele já é uma estrutura forte. Temos aqui uma ilha, 3 peões juntos, mais 3 peões juntos, né? Então os meus 6 peões tem um isolado, deles estão todos juntos. Então isso aqui para um final, o final dele seria ganho se fosse final de peões. Só que eu tinha uma dama a mais, então eu não liguei para a teoria, né? Eu digo, não, eu vou tomar de bispo com a esperança de que ele troque, porque para mim é interessante trocar peça, né? Se eu tenho a vantagem, tem que trocar peça o mais rápido possível para eu poder usufruir essa vantagem. Só que eu acho que ele não tomou aqui de bispo. Se ele tomasse de bispo, eu ia retomar. Eu ia recolocar o meu peão aqui. Ia ficar uns 3 peões juntos aqui. Ia fortalecer minha ilha de peões. Mas ele não tomou, sabidamente. Ao contrário, ele atacou a descoberto a minha dama, né? Então aí já fui eu que não poderia tomar. Eu não posso tomar esse bispo. Se eu tomar esse bispo, eu perco a dama. Então eu tive que proteger a dama. Fiz o mais simples de todos. Eu pensei em jogar aqui ainda, que era uma boa casa. Só que eu preferi aqui porque aqui eu fico, entre aspas, protegido por esse peão dele. Então não tem ataque à minha dama. Uma vez que ela está numa casa preta, o bispo dele é de casas brancas. E as torres não vão chegar a ela tão rápido porque tem um peão na minha frente. Somente risco, e outros peões estão longe. Somente risco do cavalo atacar a minha dama. Então aí aqui ele tomou e eu retomei e reconstruí a minha ilha de peões. Ele atacou a minha dama, né? Comi o peão dele, né? Ele me deu esse peão de graça, tá? E aí ele colocou a torre dele em G1. Foi um lance excelente, mas tinha D1 também, né?
E aí eu coloquei a minha torre em D8. Ele disse que foi um lance bom, esse lance foi sem querer. Na verdade eu queria colocar a torre em E8, queria trocar logo a torre. Apesar de eu achar que ele não ia querer. Eu queria fazer este lance aqui, ó. O computador deslizou na hora. Eu queria mexer ele para cá. Com o objetivo de trocar torres aqui. Ficar o jogo o mais rápido possível, né? Só que não foi o que aconteceu. Eu tive um movimento que foi sem querer, né? Coloquei para D8. E aí ele atacou de novo a minha dama. E eu coloquei a dama na coluna do rei, né? Ele dobrou as damas, o que é sempre bom, você ter as torres, né? As minhas torres aqui embaixo estão dobradas, né? Então, estão protegidas. É sempre bom de deixar as torres dobradas ou numa linha ou numa coluna. E ele finalmente conseguiu dobrar numa coluna aqui, isso é bom. Então, mas torre dobrada com torre dobrada dá empate. Se ele vem para cá dando cheque, eu tomo de torre. Ele toma de torre, eu tomo de torre. Na verdade eu ganho, né? Eu ganho uma torre no final. Então para ele não é vantagem dar esse cheque ainda, tá? E aí eu saí com meu cavalo que não estava jogando, né? Toquei nessa torre dele aqui, tá? Ele atacou a minha torre, a minha dama. E aí eu tirei, obviamente, né? Apesar de que o computador diz que o melhor lance era... Deixa eu entender esse lance do computador aqui. Eu protegi minha dama e ele disse que o melhor lance era tomar a torre. E aí ele toma aqui. Eu tomo de cheque. Eu tô com duas torres, ele tá com uma torre e um cavalo, né? Eu saio ganhando. Mas ele poderia comer meu cavalo também, né? Aqui. Eu tô melhor, mas eu prefiro do jeito que foi, viu? Eu não trocaria essa torre, não. Nem a pau. Aí eu vou pra final de peão e vou ter que avançar pra fazer a... Não. Eu prefiro como eu conduzi a partida, não como o computador tá falando. Não dá pra trocar essa dama aí por uma torre nem a pau. Engraçado, ó. Agora aqui já não é pra ele o melhor lance o tomar de cavalo. Por que será? Será que é porque fica apontado pro rei aqui dando apoio para esse peão? Para esses dois? Não sei. Né? Mas vamos lá, continuar aqui. Ele ficou nisso e eu peguei e tomei peão. Aí ele cometeu... Aqui diz que foi um lance bom, mas pra mim foi um erro. Porque o que aconteceu nesse momento? Pra mim isso não foi um lance bom coisa nenhuma. Eu tive a chance de colocar minha torre na coluna E. Que era o que eu queria, deixando a dama aqui em H4. Eu com a torre na coluna E, eu controlo essa casa de E1. Que é uma casa que fica próxima ao rei, mas não fica atacada por nenhum cavalo. Não é atacada nem pelo cavalo que está em C1, nem pelo cavalo que está em C3. Né? Então foi o que eu fiz nesse momento. Ó, eu aproveitei e coloquei aqui a torre. Ele trocou, mas eu vou continuar com uma torre aqui. Ó, não, ele não trocou. E aí, para mim, esse lance foi um erro. O computador diz que foi bom, né? Mas para mim foi um erro. Por que foi um erro? Ah, entendi. Se ele avança o peão agora, eu perco a dama. É isso mesmo. Se ele avança o peão, eu perco a dama. Eu nem vi esse risco aqui, ó. Não perco não. Negativo, não perco não. Porque se ele colocar qualquer torre pro lado, eu como de dama a torre. Não perco não. Então tá de boa. E aí eu fiz esse lance, né? Aqui ele não tinha muito o que pensar, ele pensou. Porque ele não tem pra onde jogar essa torre. E se ele não comeu, como, né? E aí ele trocou. Se eu não me engano, ele trocou. Não trocou.
E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu troquei, né? Como eu falei, se ele não comeu, como? Troquei, ele trocou. E aí eu coloquei a minha torre lá em E8, que era onde eu queria colocar o tempo inteiro, para poder avançar. Ele protegeu ali. Eu coloquei minha torre com a intuição de trocar. E aí deu um cheque no desespero. Ele chama de cheque de desespero. Não tem o que fazer, dá um cheque. Né? Só que o meu rei está muito bem protegido aqui, apesar desse peão pentelho aí não deixando casa para ele, né? Mas eu não tenho possibilidade de ataque, o cavalo está longe. Só fiz proteger o rei. Comi a torre dele. Ele comeu de cavalo e aí sim agora elimino o peão. Eu cometi um erro aqui, ó. Era para eu ter comido esse cavalo, com certeza. Aqui era para eu ter feito isso. Eu vi depois esse lance, apesar de eu não ter falado, eu vi. Se eu faço isso, era game over na hora. Mas eu não fiz. Ó, ele ainda diz que foi um lance bom. Aí ele percebeu o erro, voltou com o rei. Mas continua sendo uma gafe, né? Aí eu dei um cheque. Coloquei, avancei o peão. Aí é só administrar. Avancei o peão. Cavalo. Aí é só administrar. Não sei porque ele fez isso, abriu mão do cavalo. Desespero, né? Tem um cheque para ele quietar esse rei aí. Não querer avançar. Aqui sem riscos, só administrar. Coroei. Dei um espaço, porque eu estava com medo dele querer afogar o rei. Estava com muito medo dele afogar o rei. Então foi tudo calculado aqui, com toda a cautela do mundo. Ó. Deixei as damas juntinhas ali para não ter risco de afogamento. E aí sim, checkmate. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Tchau, tchau.